O pastor Ricardo está aqui do meu lado que vai dar, que vai dar aula. Eu tô assistindo já. Ele já tá online conosco, amém? Glória a Jesus. Vamos orar, queridos. Antes da gente começar, vamos estar orando, né? Agradecendo a Deus pela oportunidade. Hoje é uma live diferente, é só estudo bíblico através da vida do pastor Ricardo Verzani, que vai trazer uns estudos para nós toda sexta-feira, às 7h30 da noite, amém? Glória a Deus. Então vamos, nesse momento, estar orando, agradecendo a Deus e pedindo ao Espírito Santo que venha nos direcionar, né, nessa live, direcionada da revelação ao pastor Ricardo, tudo aquilo que o Senhor quer que nós venhamos aprender. Amém, queridos? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Papai querido, em nome de Jesus nós queremos te agradecer, Pai, pela oportunidade de nós estarmos todos aqui reunidos, todos esses alunos que estão aqui e todos que estão pela live também, aqueles que ainda vão entrar, Senhor, muito obrigada, meu Deus, que o Senhor venha através do Teu Espírito Santo, abrindo o nosso entendimento, tirando e desbloqueando a nossa mente de tudo aquilo que muitas vezes o inimigo quer bloquear, quer impedir nós de aprendermos, Senhor. E que o Senhor venha manifestar com o Teu poder através do Teu Espírito Santo, abrindo todo o nosso entendimento para receber da Sua palavra, para receber de tudo aquilo que o Senhor deseja que nós venhamos, papai, crescer. Porque nós temos que crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Sim. Por isso nós estamos aqui reunidos para estudar, papai, estudar a Tua palavra, aprender com a Tua palavra, com o Teu servo que o Senhor levantou para estar junto conosco nos ensinando, papai. Sim. Nós estamos aqui de coração aberto, de mente aberta, para receber tudo que o Senhor tem para nós. Que o Senhor venha abençoar a vida do pastor Ricardo, que tem se colocado à disposição para estar aqui nos ajudando e nos ensinando, Pai. Muito obrigada, meu Deus, por esse presente que o Senhor colocou em nossa vida e em nosso ministério. Abençoa todos os alunos que estão na live, Senhor. Todos aqueles que ainda não entraram, que o Senhor desperte para que eles possam estar entrando, para estar aprendendo a Sua palavra também, Senhor. Sim. Muito obrigada. Hoje é a nossa segunda aula de estudos e nós te agradecemos. A entender esses princípios. Porque a gente poderia dar um monte de desculpa. A chuva, o frio, tudo. A gente poderia arrumar todas as desculpas. Eu hoje quando eu estava saindo de casa, fechei a porta, na hora que eu fui descer o barranco, eu quase tropecei, quase caí, me sujei inteiro na lama. Então assim, todos nós temos sempre uma desculpa para colocar. Então, quando você vai ouvir a palavra de Deus, você venceu o mal. E você não pode, depois que você ouvir, porque existe um demônio que ele é o roubador da palavra. Isso a gente vê lá em Mateus capítulo 13, quando vai falar sobre as sementes lançadas no caminho. Ele vai falar sobre o que ele fala assim, olha, tem uma semente que não chega nem a germinar. Porque não tem raiz. Ela cai e fica mesmo na beira do caminho, porque não tem raiz. E tudo que a gente precisa fazer é se enraizar. Por que a gente vê tanta gente saindo da igreja? Por que a gente vê gente com tanto problema e gente que tem conhecimento da palavra? Sabe por que tem gente desviada? Porque olha só, o diabo ele não tem medo do que você sabe. Muito menos do que você fala. Ele tem medo do que você vive. É isso que a gente precisa entender. Tiago ele diz uma coisa. Tiago 1:19. Você não é ouvinte. Você é praticante da palavra de Deus. Aleluia, amém. O nosso segredo é que a gente pratica a palavra. Só que assim, nós continuamos sendo falhos, nós continuamos sendo pecadores, nós continuamos sendo homens e mulheres gerados debaixo do pecado, mas a nossa batalha é para vencer o pecado todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, desde já começa a declarar na sua vida vitória, bênção. Eu tô no meio de uma batalha agora, em casa. Muito interessante. Eu já acordo de manhã, hoje mesmo, eu já acordei, era 4 horas. Meu horário de levantar para a oração é 10 para 6, 5 e pouco, mas eu estou tentando antecipar 2 horas. Estou tentando acordar 4 horas da manhã para orar. E hoje eu não coloquei o relógio para despertar. Quando foi 4 e pouquinho, o Espírito Santo me acordou. Amém. Aí eu já fui para a oração porque eu sabia que se eu voltasse eu ia dormir.
Aí eu já desci, eu já levantei, já dei uma despertada, e aí eu voltei de novo, e eu me lembro que quando eu fui, que eu dobrei o meu joelho, e eu comecei ali a falar com Deus, o Espírito de Deus foi ministrando no meu coração assim: você tem um alimento na sua casa, você tem um teto, você tem uma cama, você tem tanta coisa ao seu redor, ou seja, que te protege, que Deus te dá, e nós devemos agradecer por isso. Quantas pessoas nesse momento estão internadas no hospital, quantas pessoas estão desenganadas, quantas pessoas não têm nem o que comer, mas nós estamos aqui. Além de ter passado um dia, que ainda que seja difícil, mas foi abençoado porque Deus nos conservou em vida, mas ao mesmo tempo também nós vencemos o mal e estamos aqui. Bem? Então você vai sair daqui com essa bênção na sua vida para quê? Para colocar em prática. Porque não adianta nada, você está aqui, sentou, aprendeu, voltou para casa do mesmo jeito. Não, nós somos praticantes da palavra de Deus. Amém. Amém? Só um minutinho que eu vou colocar a apostila agora no grupo que abriu aqui, no meu WhatsApp. Você está com a sua apostila aí, né? Na sua mão. Você que está na live, eu estou colocando a apostila agora no grupo. Bom, em nome de Jesus. Amém. Pastor, só ver se é esse grupo mesmo, porque eu acabei Vamos guardar. Não, eu acabei de enviar no... Está escrito Comunidade Apostólica Novo de Deus. Ah, tá. Não, você colocou pelo Face, né? Tô falando do grupo Transbordar, é na... Não, tô no é no WhatsApp. WhatsApp. Tô no WhatsApp. Ah, então é da igreja. Agora tem o do Transbordar também. Eu mando pro do Transbordar. Eu não tô. Tá aqui o seu celular pra mim, Cidinha. Transfere. Eu já mando lá. Consegue transferir desse daí? Ó, já mandei, gente. A apostila já tá indo no grupo, tá? Já coloquei no grupo da igreja. Agora a pastora vai fazer a transferência em nome de Jesus. Vamos lá. Tá aqui. Apareceu aí, pastor? Já. Glória a Deus. João 1. João 1, aula 2. Ai, Cidinha, você não tá no grupo Transbordar, né? Não coloquei você ainda. Então não adianta, tem que ser o seu. Abre aí, em nome de Jesus. Glória a Esqueci de Deus. adicionar, você já não tem adicionado, esqueci. Deus abençoe você que está entrando agora na live. Nós estamos agora com 15 pessoas online. Em nome de Jesus, é bênção de Deus, né? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós já vamos dar início. Estamos só transmitindo as apostilas pelo... Diga que já coloquei no grupo, tá? No grupo Transbordar. Já está, a apostila já está no grupo Transbordar. Coloquei pelo celular da Amém? Francisca. Abre aí para que você possa acompanhar. Amém? Amém. Já de antemão, você que está com a Bíblia, já abra a sua Bíblia em João capítulo 1. Evangelho de João capítulo 1. Amém? Se você conseguiu pegar aí a apostila pelo WhatsApp, acompanhe a apostila. Amém? Pois todas as referências estão lá. Em nome de Jesus. Qual que é o versículo, pastor? Olha a apostila, Cida. Então, Tá Isso. tudo na apostila. amém? Vamos começar? Em nome de Jesus? Então vamos lá. Aula passada, nós vamos fazer um breve resumo sobre o que aconteceu na aula passada. Amém? Aula passada, o que nós vimos? Que o verbo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ou seja, o verbo é o que é o verbo? A palavra. A palavra de Deus. Amém? Então olha só, tudo que foi feito por Ele e para Ele. Então nós somos feitura sua, ou seja,
Nós somos criados para a bênção de Deus. Nós somos criados para a glória de Deus. Amém? Ou seja, a nossa vida tem que transmitir e transbordar a glória de Deus. Aonde nós estamos, nós precisamos ser a glória de Deus. Amém? Amém. Então, olha só. Se a palavra estava lá no início e pela palavra tudo foi gerado, então isso quer dizer que nós sabemos que a palavra é o nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém tem dúvida até aqui? Alguém tem dúvida? Não? Alguém tem alguma dúvida sobre o que nós transmitimos na aula passada? Não? Amém. Amém? Eu faltei. Amém. Mas depois pega no grupo, pega a apostila, da primeira aula. Amém? Então vamos dar início à aula 2. Tá? Acompanhe aí na apostila em nome de Jesus. Vamos lá. Aula 2. A incapacidade de perceber a luz. Amém? Evangelho de João, capítulo 1, versículos 9, 10 e 11. Se você da live, se você não conseguiu pegar a apostila no grupo, abra a Bíblia em João, capítulo 1, versículos 9, 10 e 11. Em nome de Jesus. Põe na ordem. 3, 4 e 4. Isso. As folhas, isso. Põe as folhas em ordem. Bem, nós estamos na folha 1. Aqui as 4. Amém? Então vamos lá. A incapacidade de perceber a luz. Versículo 9. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que é seu, e os seus não o receberam. Amém? Amém. Amém. Sabemos que agora que o Senhor Jesus Cristo é a palavra. Vivemos em um mundo de escuridão e degradação moral, familiar e espiritual. Nos versículos 9, 10 e 11 nos mostra que o homem sem direção espiritual torna-se incapaz de perceber e aceitar a luz verdadeira de Jesus Cristo. Mesmo estando aqui na terra, onde naquele tempo muitos puderam vê-lo, ouvi-lo e até mesmo presenciar os seus milagres, o rejeitaram. Amém? Amém. Olha só, a gente está vivendo num momento muito delicado da nossa história. Por quê? Vocês viram que agora o Papa começou a mostrar a que veio. Quem aqui viu a notícia? Onde o Papa agora ele é a favor da unificação, ou seja, pessoas do mesmo sexo constituírem uma família. E segundo o Papa, eles são filhos de Deus. Só que quando nós olhamos na Bíblia, ou seja, aquilo que nós cremos, nós vemos que não foi assim que Deus fez. E que Deus não aceita. Nós não somos homofóbicos, nós não somos nada que seja contra cada um tomar sua decisão. Mas tudo aquilo que vá contra a palavra de Deus, aí sim nós somos obrigados a tomar uma posição. A não concordar. Né? E a nossa posição daquilo que é fora da palavra de Deus é não. Você aceita? Não. Não. Mas nós vamos brigar por causa disso? Também? Não. Não. Nós vamos rejeitar? Não. Não. Pastor, eu vejo assim, eu respeito a decisão da pessoa. Ela quer se unificar com o mesmo sexo, amém. Eu respeito, tá ali, tenho amizade, amo a pessoa, a alma em si nós amamos. Nós não vamos brigar, não vamos. Só que é uma coisa que eu não concordo, né? Eu não concordo. Certo? O Senhor, nós diante da palavra, não podemos concordar pela palavra.
Pela palavra. Mas não podemos deixar de amar a alma em si. Exatamente. É uma pessoa, é um ser humano que precisa de amor, precisa ser amado, né? Mas eu não deixo de falar, não. Diante da palavra de Deus isso não está certo. Mas se você quer, amém, e eu respeito, né? Mas eu não posso concordar. Ensinamos, sim, ensinamos, intercedemos, mas nós precisamos tomar uma posição. O Evangelho, olha só, a palavra de Deus nunca foi light, tranquila. A palavra de Deus, ela não é uma coisa à toa, ela é como é, a palavra. E ela é uma ciência exata. O que Deus disse que nós podemos fazer, nós podemos fazer. O que Deus disse que nós não devemos fazer, nós não devemos fazer porque nós sabemos qual será a punição por aquilo que nós desobedecemos da palavra de Deus. Olha só, por que muitas vezes a gente se sente tão sozinho? Por que se a gente for agora, olha só, nós estamos aqui em 2, 4, 6, 8, 9, 10 pessoas comigo. Aqui, nesse momento, presencialmente. Nós estamos agora com mais um povo da live. Vamos colocar aqui na somatória de tudo, nós vamos chegar a 30 pessoas nas oscilações da internet. Ok? Se a gente descer aqui embaixo, no primeiro bar, tem mais gente que isso. Sim. Mas por que isso? Porque olha só, nós estamos na contramão do mundo. Por que esse povo, os judeus, o qual Jesus veio para eles, o qual as promessas são deles, por que eles rejeitaram a Jesus? Porque eles não queriam a palavra. Olha só, falar é uma coisa. Mateus capítulo 23 diz uma coisa assim: faz tudo o que eles mandarem você fazer, mas não proceda conforme as obras deles. Por quê? Porque falam e não fazem. Atam julgos pesados às pessoas e nem com o dedo quer tirar. O que isso quer dizer? Que falar é fácil, mas o cumprir a palavra, na hora que a palavra vem para eu me manter, é onde, se você não estiver enraizado, se você não tiver uma decisão na sua vida, você vai juntamente com o mundo. Ou seja, hoje no mundo tudo é amor. Duas pessoas do mesmo sexo é amor. Hoje eu estava até conversando com a minha mãe, a gente conversando dentro de casa, eu estava dizendo o seguinte. Eu falei assim, olha só, hoje a pessoa ela fala assim, eu te amo, mas se você não ficar comigo, eu te mato. É tão fácil falar eu te amo, né? É tão fácil dizer, mas falar? Viver. Agora vocês querem, como a gente está no estudo, vocês querem uma pesquisa? Preste atenção numa coisa. Aonde que estão os indícios de feminicídio? Ou seja, mulheres que são mortas simplesmente pelo fato de serem mulheres. Mulheres que estão no seu terceiro, quarto, quinto relacionamentos. Que normalmente têm filhos de outra pessoa. E estão juntos num outro relacionamento. Por quê? Porque olha só. A pessoa tem um filho com uma mulher, vai lá e tem um filho com um homem. Depois ela vai e se separa desse homem. Sempre tem um outro que quer sempre disputar que é melhor que o outro. E aí o que ele faz? Ele assume a mãe e o filho. E aí a partir do momento que ele assume aquilo, ele entende que ele é proprietário daquilo. Aí vem um espírito de dominação sobre a pessoa. E o que a Bíblia diz? Os filhos da solitária são mais daqueles que têm família. Então olha só, hoje é muito comum. Um tem filho com um, que tem filho com o outro. É o meu, os seus e os nossos. Ou seja, a mulher tem os filhos dela, o marido tem os filhos dele, e depois eles se juntam e fazem os filhos deles. Isso é muito comum hoje. Então existe um espírito que atua por detrás disso. Por quê? Porque põe uma dominação. O homem ele se acha dono. Por quê? Porque ele diz assim, eu assumi.
e agora se você não ficar comigo, se você não se sujeitar às minhas regras, eu vou te matar. Você vê como é uma coisa diabólica? E o que é isso? Falta de discernimento espiritual. Falta de entender o que é de Deus e o que não é de Deus. Toda vez que você entra num relacionamento, é para constituir uma família. E o fato de você constituir uma família, você carrega junto bênçãos e maldições. Quando você olha nos 10 mandamentos, que é o cerne de tudo que nós temos, Êxodo capítulo 20, Deus, quando escreve com o dedo dele numa tábua de pedra, ele diz assim: eu visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração, mas faço misericórdia a milhares de geração daqueles que me amam. Então a gente precisa entender que quando nós estamos dentro de um relacionamento para constituir a família, também nós adquirimos toda a bagagem espiritual que vem das famílias anteriores, e às vezes nem é a pessoa. Porque olha só, uma prostituta, ela não acorda um dia e diz assim: hoje eu vou virar uma prostituta. Um alcoólatra, ele não acorda num dia e fala assim: hoje eu vou me tornar um alcoólatra. Um drogado, uma drogada, ela não acorda naquele dia e diz assim: hoje eu vou me tornar um drogado. Muito pelo contrário, são subterfúgios que a pessoa está buscando por causa de uma ansiedade, por causa de algo dentro dela que não é preenchido. E o que é isso que nós sentimos dentro que não é preenchido em caráter humano? É a vontade, é o desejo de se aproximar do nosso Deus, que é a nossa alma lá dentro, gritando e tendo fome, fome de Deus, de ser acolhido. Porque olha só, quando você entende e aí você começa a buscar a Deus, e você entra na oração e você começa a ler a Bíblia, cada vez mais você vai tendo mais fome, você vai se saciando mais, e chega um momento que você não consegue mais viver sem. Você não consegue mais. A partir do momento que você tem um encontro real com Deus, você não consegue mais viver sem Ele. É por isso que quando João Batista ele está lá batizando, ele fala: olha, eu batizo com água, mas tem um que vai te batizar com o Espírito Santo e com fogo. O que é isso? Nós vamos nos tornar a casa do Espírito Santo. E o Espírito Santo, a Bíblia diz, eu estou todo arrepiado, o Espírito Santo diz assim: ele clama, Abba Pai, ele vai clamar pelo Pai, porque é essa sede que nós temos por dentro, que muitos já deixaram de buscar, já não buscam mais a presença do Espírito Santo. Sabe o que ele quer? Ele quer talvez conhecer um versículo, ele quer saber uma palavra, ele quer algo que sacie ele. Quando na verdade nós precisamos ser consolados e direcionados pelo Espírito de Deus. A busca, o foco está errado. Por isso que nós precisamos direcionar. Sabe o que acontece? A gente precisa pegar tudo que nós pensamos e trazer para a palavra de Deus, trazer para o caminho do Senhor. O que eu vou fazer? Não sei. Então eu vou entrar na palavra. Porque toda vez que nós tomamos conta do nosso caminho, a gente se perde. Agora, quando nós buscamos a direção de Deus, buscamos a presença do Espírito Santo de Deus, não há rejeição a Cristo. Ou seja, não há rejeição à comunicação direta com o Pai. Então, quando o homem ele deixa de buscar a Deus, quando ele deixa de buscar o Espírito Santo de Deus, ele para de ter discernimento espiritual. E aí ele começa a usar suas próprias ideias. Ele quer colocar suas ideias dentro da palavra, quando é o contrário. A palavra de Deus não vai mudar por mim e por você. Somos nós que temos que mudar por conta da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a única coisa segura que nós temos. A única coisa segura que nós temos, o único caminho seguro que nós temos é a palavra de Deus.
Então a gente precisa entender aonde é que está Deus. Eu me lembro que no início da minha conversão, eu li um livro que ele nunca mais saiu da minha mente, chamado Os Caçadores de Deus. Porque tudo que eu queria era encontrar o Senhor. E por causa desse livro eu passei tanta vergonha. Vocês não têm ideia. Porque eu ia trabalhar e eu ia lendo esse livro no trem. E eu chorava igual criança. Por causa da busca a Deus. Só que eu estava num estágio que eu não queria saber se alguém estava dizendo que eu era feio ou bonito. Se eu estava fazendo certo ou errado, eu queria Deus. E quanto mais eu me aproximava de Deus, e sem entendimento, eu comecei a ter muitas barreiras. As barreiras começaram a vir. Eu comecei a ter barreira em casa, eu comecei a ter barreiras no trabalho, eu comecei a ter barreiras. Coisas que eu não conseguia entender. Sabe quando às vezes você passa, você está com uma pessoa, você está, por exemplo, estava com a minha mãe, e daqui a pouco ela não entendia o que eu estava querendo dizer, eu não entendi o que ela estava querendo dizer. Sabe aquelas coisas que você não tem explicação? Quem é que já passou por uma situação assim, já briguei, nós que somos, né, que temos relacionamentos, a gente chegar e falar assim, poxa, por que a gente brigou mesmo? Não sei. Quem é que já passou por isso? Não sei. Aí isso é o quê? É natural? Isso é natural? Não tem como. Então o que é isso? São os dardos inflamados do maligno, ou seja, ele vai lançando sobre a nossa vida. Por que eu estou passando por isso aqui? Por quê? Por que eu estou brigando com uma pessoa? Sendo que a gente se quer tão bem, sendo que a gente se ama. Por quê? Porque faltou buscar o Senhor. Faltou buscar a direção do Senhor. Faltou orar junto. Faltou, sabe o quê? Ser servo. Faltou entender, como a Bíblia diz, considere o outro maior do que você. Sirva. Sirva o outro. O marido é para servir a família. A mulher para servir a família. A autoridade foi Deus que constituiu. Então toda vez que a gente quebra as regras, toda vez que a gente sai dos princípios de Deus, nós somos prejudicados. E aí nós entramos num colapso espiritual a ponto de não enxergar mais nada. A gente chega um momento que a gente não sabe mais o que é Deus, o que é o homem, o que é o diabo, a gente se perde. E é nesse estágio que o diabo quer nos colocar. Olha só, Jesus, ele veio para o povo escolhido de Deus, para Israel. Ele veio como o Messias, o ungido, o Filho de Deus, aquele que vai libertar o mundo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele veio para eles. Só que quando chegou lá, eles estavam muito preocupados com política, estavam muito preocupados com status, estavam muito preocupados com ser reconhecido, estavam muito preocupados com posições dentro da igreja. Eu louvo a Deus pelos ensinamentos que eu tive logo no início da minha conversão. Porque olha só, eu estava numa igreja relativamente grande, uma igreja de 1000 membros. E eu me lembro que o pastor Francisco, ele falava sempre assim, que tinha espaço para todo mundo trabalhar. Só que dentro da igreja eu participava, como eu fazia parte, logo que eu entrei na igreja, eu queria fazer alguma coisa na igreja. Eu queria servir na igreja. E aí já me colocaram como cooperador. Quem foi da quadrangular sabe quais são os degraus. E aí me colocaram como cooperador para trabalhar no diaconato. E aquilo para mim eu achava lindo. Eu dava o melhor nó da gravata. Eu usava o melhor terno, o meu melhor sapato. E eu ia para a igreja, eu ficava feliz com aquilo demais porque eu queria servir. E aí engraçado que quando eu comecei a participar, enquanto eu sentava no banco eu não via aquilo. Quando eu comecei a participar das reuniões do diaconato, eu comecei a ver coisas que eu não queria ver dentro da igreja. Por quê?
Principalmente de 2 em 2 anos, quando virava a liderança. E dependia do quê? Dos votos dos irmãos. Porque ia ter uma assembleia e as pessoas iam ter que levantar a mão. E aí um começava, não, eu sou melhor do que ele, porque eu vou ser uma autoridade melhor do que ele, porque eu vou fazer aquilo que ele não fez. O reino já rachava ali. E eu não estava nem aí para a liderança, eu queria era servir a igreja. E a grande maioria queria servir aos santos, servir a igreja. E aí o pastor sempre dizia assim, não é aqui. É a mesma coisa que nós estamos fazendo nesse momento. Presta atenção. Não é aqui. Aqui, ó, todo mundo se ama. Aqui todo mundo é crente. O negócio é do portão para fora. Você quer ser alguém diante de Deus? Toma posse da palavra e vive lá fora. Amém. Você quer ser alguém que consiga enxergar os planos de Deus? Toma posse da palavra e vai viver lá fora. Aqui a gente aprende. Lá fora a gente vive. A gente precisa levar este evangelho genuíno e sincero, como está na palavra de Deus, para aqueles que estão tentando entrar no caminho da salvação. E se você quer saber de uma coisa, o que mais tem é gente para atrapalhar a gente para o caminho da salvação. Por quê? Porque não consegue enxergar. Não consegue enxergar por quê? Porque quem deveria apontar o caminho está mais perdido ainda. Sabe por quê que a internet está cheia de astros gospel agora? Porque a oratória é muito boa. É muito fácil falar. Mas não se vê mais sinais. Não se vê maravilhas, não se vê mais demônio sendo expulso, não se vê mais o cego vendo, o surdo ouvindo, a gente já não vê mais um paralítico andando, são raras exceções. Raras exceções. Me diga agora, nós estamos em 10 pessoas, me diga agora um pastor de referência. Um que você sabe que vai lá, faz, opera. Sabe o que a gente vê hoje na televisão? Brigas de ministérios, um querendo ser mais que um outro, um falando mais que o outro, um dizendo que o outro está endemoniado, o outro dizendo que o outro está endemoniado. Enquanto isso, o tempo está passando, as promessas estão se cumprindo, as maldições estão chegando, o povo está cada vez mais frio e o povo não está conseguindo enxergar Cristo. Por quê? Porque a própria igreja dividiu. Só que quem é que vai dar conta? Somos nós. Ou você está pensando que esses que estão lá na televisão, que estão se batendo um ou outro, eles vão passar ileso? A Bíblia diz, ai daquele porque vem o escândalo. É por isso que hoje nós precisamos formar gente que realmente queira viver o evangelho, é ou não é, pastor? Sim. Olha a dificuldade que nós temos. Olha a dificuldade que nós temos. Meu irmão, olha só o que está sobre a minha responsabilidade. Eu tenho sobre a minha responsabilidade um povo nas Filipinas, um povo indígena, está na minha responsabilidade. Além da minha casa, além da minha família, além da minha vida com Deus. E sabe o que eu estou buscando cada vez mais? Mais gente. Eu estou orando a Deus, sabe para quê? Senhor, abre as casas. Abre as casas. Por que abre as casas? Quantos vizinhos a senhora tem aqui, pastor? Muitos, né? É mais de 50 mil. Agora imagina você fazendo um culto dentro da sua casa, convidando o seu vizinho. Nós temos aqui, ó, uma família, 2 famílias, 3 famílias, 4 famílias comigo, 5 famílias com a pastora. Se cada um ganhar uma pessoa, semana que vem nós seremos aqui quantos? 40. 4 famílias. Você entendeu, meu amigo? A matemática de Deus é essa. Eu aprendo, vivo e transmito. Aprendo, vivo e transmito. O reino não perde. Quando a gente olha na parábola dos talentos, Jesus ele fala assim, para um foi dado 1, para o outro foi dado 2.
e para o outro foi dado 5, cada um segundo a sua capacidade. Cada um segundo a sua capacidade. Só que aí um dia ele veio prestar conta. Ele falou assim, vem, e agora eu quero saber o que você fez daquilo que eu deixei na sua mão. E aí chegou aquele que estava com 5, ele falou assim, ó, eu peguei esses 5 que o Senhor me deu, e eu batalhei e ganhei outros 5. Ele, servo bom e fiel, entra para o reino prometido antes da fundação do mundo. Chegou no outro que ele tinha dado 2, ele falou assim, olha, Senhor, o Senhor me deu 2. E esses 2 que o Senhor me deu, eu trabalhei eles e ganhei outros 2. Veja que o reino não perde. Você está vendo que o reino não perde? Aí ele fala, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, agora no muito eu vou te colocar, vem, entra para o reino. Jesus não disse para ele, fala assim, você ganhou esses aqui, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar um casão, vou te dar um carrão, não. Ele fala assim, entra para o reino, entendeu? O nosso objetivo é o reino, entra para o reino. Aí a gente entrou para o reino, aí chegou naquele que ele deu 1. Só que quando chegou naquele que ele deu 1, ele só esqueceu de uma coisa, o reino não perde. O que ele fez? Você está vendo esse 1 que você deixou comigo, que você me confiou? Esse 1 aqui eu peguei e enterrei esse talento. Aí ele vai falar assim, você foi negligente. O que é meu, ou seja, aquele 1 talento, voltou para ele. Ele fala assim, mas você não tem nada. Por quê? Porque você não foi capaz de pelo menos tentar. E a gente está vivendo isso. Tentar. Falar do amor de Jesus para as pessoas. O menino estava contando um exemplo para a gente ali no trailer. Ele falou que ele encontrou o pastor da igreja na rua. E quando ele encontrou o pastor da igreja na rua, ele foi todo feliz, menino, novo, cheio de fé. Chegou pro pastor e falou assim, paz, pastor. Falou com o pastor Freuzinho. Se escondeu dele. Foi ou não foi, pastor, que o menino falou isso pra gente? Infelizmente, a gente ouviu isso. O pastor se escondeu e aí ele falou, será que o pastor não entendeu? Eu vou chegar mais perto. E ele foi chegando mais perto e ele já naquele escândalo, paz, pastor. E o pastor disfarçando. Aí quando ele chegou perto assim, o pastor olhou pra ele e falou assim, paz, meu irmão. Sabe o que é isso? Não vive a palavra de Deus. Mas não portando, Senhor, já aconteceu isso dentro do português, não comigo, mas com uma moça que morava na rua de casa, né, senhor? E ela era da Assembleia. E aí um dia eu estava no mercado e ela também na mesma prateleira de macarrão. E ela, irmã, paz, conversando comigo, aí chegou um pastor. Ela veio, paz, pastor, falou o nome dele, ele nada. Paz, pastor, nada. Aí eu olhou pra mim e falou, você aqui não tá ouvindo? Mas não era, né? Aí de repente chegou uma mulher toda emplumada, toda ele, irmã, e veio e abraçou ela. Eu não aguentei, sinceramente. Eu falei, seja na igreja, porque ele também não deu a paz pra mim. Falei, seja na igreja, seja na rua, o que o senhor é na igreja. Que exemplo que o senhor tá dando? Ele olhou assim pra mim, tanto é que ele não gosta de mim. Ele já falou isso, que ele não gosta de mim, que eu não tenho papo na língua. E eu não preciso falar da senhora quem é. Eu sei. E aí é a diferença. Aqui mesmo disse, ele fala assim, novamente vocês vão ver a diferença dos que servem e dos que não servem. Novamente. A gente olha e vê que nós estamos numa degradação geral. Familiar, espiritual, tudo. A gente olha na Bíblia e nada está encoberto. A Bíblia já está nos dizendo tudo. Olha, eles olhavam para ele, mas eles o rejeitaram. Agora, pense uma coisa. Se rejeitaram Jesus, que dirá de nós? Só que Jesus tinha os seus. E ele nos chamou para ganhar alguns para ele. E é essa a diferença que nós precisamos fazer. Então, olha só. A gente precisa ver, acompanhando aí na apostila, eles o rejeitaram, tá vendo? Mesmo eles vendo, ouvindo e na presença de muitos milagres o rejeitaram. Olha lá,
O propósito para entendimento desse texto está no porquê Jesus usava parábolas. Estas parábolas são usadas para explicar as verdades espirituais. Quem rejeita Jesus não desfruta divinamente dessas verdades e a explicação que pode fazer compreender. Olha o que 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 diz: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. 1 Coríntios 2, 14 e 15. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Vocês estão vendo? Ou seja, para muita gente, esse horário, sexta-feira, é dia do quê? De festa. Mas para nós, a festa é nossa. Amém. Olha aqui nós estamos aprendendo a palavra de Deus. Para quê? Para que a nossa vida seja melhor, para que a gente seja produtivo. Tá vendo? Então para o mundo nós somos doidos. E aí eu descobri uma coisa que nós somos mesmo. O pior foi que nós descobrimos que eles já sabiam. Eles sabiam antes da gente. Que é tudo loucura. E é mesmo. Porque nós somos tão loucos por Jesus. Amém. Que a gente não quer perder o nosso tempo com mais nada. Nós queremos saber de Jesus. Nós queremos saber de falar do amor de Jesus. Nós queremos saber de alcançar almas. Nós queremos saber de conhecer os mistérios de Deus. Porque olha só, a Bíblia vai nos dizer. Deuteronômio, agora me faltou o capítulo. Se não me engano, acho que é capítulo. A pastora é uma Bíblia, uma enciclopédia ambulante, vai saber. Deve ser o capítulo 28, 29 ou 30, por aí. A Bíblia vai nos dizer assim: as coisas ocultas são para o nosso Deus, mas as coisas reveladas são para nós e para os nossos filhos. Olha que coisa linda. Deus nos revelando a palavra dele. Agora, vamos mais profundo. Essa palavra, a Bíblia, a qual nós pregamos e sob a qual nós vivemos, ela veio da onde? Ela veio da onde? Quem escreveu a Bíblia? Deus. O homem escreveu, mas inspirado pelo Espírito Santo. Inspirado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo veio da onde? De Deus. E Deus está onde? Aonde? No céu. No céu? Então olha só. Nós estamos com algo na nossa mão que veio do céu. Você já parou para pensar como isso é poderoso? Você já parou para pensar que por isso que essa palavra ela é capaz de mudar a nossa vida? Ela é capaz de mudar uma família, ela é capaz de mudar um filho, ela é capaz de mudar qualquer situação. Porque essa palavra ela não é humana. Ela não é como Shakespeare ou Freud, que escreve, mas passa. Essa palavra fazem milênios que ela é viva e tem transformado a humanidade. E ela é uma pedra para toda a humanidade. De todo aquele que não serve a Deus, de todo aquele que não obedece à palavra de Deus. Mas olha só, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente, mas o que é espiritual discerne bem tudo e ele de ninguém é discernido. Eu tive um vizinho que ele era muito amigo meu. Eu vinha pra cá, quando eu vinha pra Salesópolis, antes de eu mudar pra cá, eu vinha e eu dormia na casa dele e a gente fazia churrasco junto, a gente almoçava junto, era uma alegria pra gente. Quando ele ficou sabendo que eu ia mudar pra cá e eu não tenho divisão com o meu vizinho do lado, né? Ele é um vizinho pra cima. Só que eu conheço ele há muito mais anos do que o outro vizinho. E quando veio pra cá, eu e o meu vizinho do lado, a gente começou a se aproximar. Você acredita que o outro vizinho parou de falar comigo? Aí
Aí olha só que coisa interessante. Só que começou a sumir uns bichinhos meus. O vizinho. Olha Alguém foi só. na live aí, Deuteronômio 29 e 29. Obrigado, Manilde. Deus abençoe. Os Olha meninos só. de Taubaté. Glória a Deus. Olha só. A primeira coisa que o outro vizinho veio falar para mim, ele falou assim: ó, será que não foi o que pegou seus bichinhos? Olha a situação que a gente fica. Mesmo se fosse, eu não ia falar para ele, foi. Mas olha a situação, olha como o diabo ele é astuto e sujo. Sabe o que é isso? Ele quer colocar intriga. O outro lá parou de falar comigo, mas eu não sou inimigo dele. E outra coisa, eu não sou refém das coisas erradas. Então a gente precisa discernir, tá vendo? Aquele que é espiritual, ele discerne tudo. Você imagina se eu fosse um cara como eu já fui lá atrás, estouradão. Eu ia lá tirar satisfação e falei assim, meu, e aí? Se foi, se não foi, eu não queria saber. Mas agora, não. Pé no chão, mas a cabeça e o coração lá em cima. Amém. Entendendo onde é que estão as coisas. Meu irmão, você quer ganhar seu filho? Quer ganhar sua filha? Quer ganhar seus parentes? Quer ganhar seu marido? Quer ganhar os seus vizinhos? Fecha a boca. Só abre para falar do Evangelho. Porque por aí, tudo quer nos fazer transtornar as coisas. Quer que a gente saia do centro. Quer que a gente saia do que é espiritual. E a gente precisa ter esse discernimento de entender. Porque na verdade é assim, né, pastor? Deus ele fala assim, a gente tem que crescer e multiplicar. Vamos levar isso para o nosso lado espiritual. Então quando eu venho a Cristo, eu preciso crescer espiritualmente. Crescer espiritualmente é o que o pastor está falando. A palavra, é a palavra que nos dá crescimento. Porque o que nos faz crescer? O alimento. Se eu ficar sem comer, se eu não pôr nada na minha boca, eu não vou conseguir vitaminas no meu corpo, eu não vou desenvolver. Não é verdade? Mas quando eu busco da palavra, busco conhecimento, vou me aprofundando, eu vou adquirindo todas as vitaminas para a minha vida espiritual e eu vou crescer. E é nesse crescer do conhecer da palavra que a minha vida muda. E aí eu preciso o quê? Eu preciso multiplicar. O que está acontecendo hoje, né, pastor? O que está acontecendo hoje é que tem muito crente que ele vem para a igreja por benefício próprio. Eu estou na igreja, estou com a minha família, eu estou bem, acabou. Ele não prega para ninguém, não prega para o vizinho. Ele é o crente 007, nem ele mesmo sabe que ele é crente. Tão disfarçado que ele está, né? Então, a gente precisa mostrar para as pessoas esse Jesus que nos transforma. Mas eu só vou conseguir mostrar se eu também crescer na palavra. Se eu tiver o mesmo conhecimento que eu aprendi, como que eu cresci? Então eu preciso passar esse Deus maravilhoso que está fazendo algo na minha vida. Mas hoje as pessoas não passam nada de maravilhoso lá fora. É tudo mau testemunha, um mau testemunho atrás do outro, onde ninguém mais quer ser crente. Ninguém mais quer parar para ouvir a palavra. Mas se nós buscarmos, qual é o nosso objetivo? Atingir toda a população de Salesópolis. Como que eu vou atingir? Trabalho de formiguinha, de 1 a 1. Como que eu vou conseguir? Mudando a minha vida. Se eu mudar a minha vida e alguém vê algo diferente na minha vida, porque quantas pessoas não conhecem você? Quantas pessoas não conhecem você? Quantas pessoas não conhecem você? Quantas pessoas não me conhecem? Vê algo diferente? Peraí, eu quero conhecer esse Jesus. Estou vendo que você está tão feliz, eu quero essa felicidade. Só de ver a nossa felicidade, as pessoas já chegam, ai irmã, tô precisando, me ajude em oração, porque já vi que você é uma pessoa de oração, já começa a citar o problema para você, aí já está a brecha, Deus te dando a alma para você já começar a encaminhar a Cristo. E o caminhar a Cristo não é só você pegar e caminhar, levar ela para a igreja e acabou. Não, acompanhe. Vai atrás. Peraí, essa alma que eu trouxe para Jesus, mas ela não veio na igreja, peraí. Vou lá na casa dela, vou ver o que está acontecendo. As pessoas, elas não fazem isso, né, pastor? O neném nasce, joga o neném e abandona.
Quem traz a alma é responsável. O pastor, ele cuida, mas a responsabilidade é de quem traz. De estar cuidando. Quanto eu cuido desses neném aqui? Olha meus bebês espirituais aí. O pastor que trouxe essas almas. Amém. Né? E a gente vai atrás e busca. Por quê? Porque a gente fica no pé. Vai, você não tá vendo o que tá acontecendo. Porque a gente precisa, não posso deixar morrer. Não é isso? Então é isso que Deus quer. O propósito do Senhor na terra é arrebanhar um povo para a glória dele, para levar junto para a glória dele. Para nós estarmos todos juntos no mesmo lugar. Esse é o propósito de Deus. Ele não quer que você suba sozinho. Agora tem muito crente não. Ele acha que o céu é só dele. Só eu e mais ninguém. Isso. Agora, olha só, que eu vou terminar isso aqui porque eu preciso contar um testemunho para vocês das situações que a gente passa. Os meus, eu estou só no início da minha caminhada. Segunda-feira, dia 2 de novembro, eu vou fazer 5 anos que eu fui consagrado a pastorado. Amém. O Ministério Evangelho Anunciado, ele existe desde 23 ou 29 de agosto de 2013. Tudo isso está sendo lançado agora, 3 livros de uma vez só. Vocês vão entender. Minha participação, eu estou escrevendo 3 livros. Eu estou escrevendo o meu relacionamento com as Filipinas, que o ministério eu abri por conta do relacionamento que eu tenho com as Filipinas e com muitos países para fora. As minhas experiências quando o meu ministério tomou conta de uma aldeia indígena onde era proibido pregar o evangelho, onde saiu gente lá à base de tiro, e o meu ministério foi o único que entrou lá, Deus nos deu essa graça. E eu também estou escrevendo um livro chamado Pra Você Que Pensa em Desistir. Aí eu vou contar um pouco da minha história, do que passou com a minha mãe, do que passou com meu pai, tudo que a gente tem passado, né? As tragédias familiares que a gente passou, o que aconteceu comigo. Eu venho de uma tragédia familiar, onde meu irmão com 15 anos tomou um tiro na cabeça da arma do meu tio com o meu primo. Meu irmão morreu na hora. Eu já recebi uma tentativa de assassinato, eu já recebi uma tentativa de sequestro. Então, nada disso me fez parar. Por isso que muita gente, eu usava muita droga. Aí as pessoas diziam assim, mas é tudo tão difícil. É difícil para quem é frouxo, fraco. Agora, para quem tem caráter, para quem tem personalidade, para quem quer servir a Deus, nada é difícil. Porque olha só, o diabo põe o alcoólatra para beber todo dia. Ele põe o fumante para fumar todo dia. Ele põe o drogado para se drogar todo dia. Ele põe a prostituta para se prostituir todo dia. E nós, hoje está chovendo, não vou para a igreja. Eu estou tão cansado, não vou ler a Bíblia. Não dá para mim, eu não vou orar. Mas eu já orei ontem, eu já li a Bíblia ontem, eu não preciso de nada hoje. Olha a diferença das coisas. Olha a diferença das coisas. Quem aqui já bebeu? Bebeu de tomar uns caramelos mais brabo mesmo. De ficar... Já tomou? Já tomou? Já ficou ruim mesmo, mas ruim mesmo. Como que é seu nome? Leandro. Vamos lá, cadê a esposa, né? Vamos lá. Olha só, o irmão Leandro tá lá no botecão enchendo a cara. Até então não era o irmão Leandro, era só o Leandro. Tava lá no bodecão enchendo a cara, certo? Ficou bêbado. Quando ele tá vindo do bar para a casa dele e encontra algum conhecido dele encontra na rua, ele vai olhar pro Leandro e vai dizer o que para ele? Tá vindo lá o trabalhador? Bebum vinho. Não vem aquele bebum. Chato. Tá vindo lá o bêbado, tá vindo lá o drogado, tá vindo lá a prostituta, que é uma revelação de Deus. Quando Lúcifer, que significa anjo de luz, estava no céu, ele se chamava Lúcifer, anjo de luz. Quando ele cai, Deus muda o nome dele. Agora já não é mais Lúcifer, ou seja, o anjo de luz. Agora ele é o diabo. Satanás. O cão. A antiga serpente. A besta. Você está vendo? Deus mudou a identidade dele.
Presta atenção que é isso que o diabo faz com o ser humano. Deus quer mudar a identidade. Olha lá, ó a sem vergonha, com perdão da palavra. Ó a vagabunda. Ó o nóia. Ó o ladrão. Você está vendo? Sendo que nós fomos criados o quê? A imagem. E aí ele quer fazer o quê? Agora eu vou inverter. Eu vou trocar. Ué, ele não é a imagem e semelhança de Deus? Eu fui um anjo. Eu sei como que é lá no céu. Nós não sabemos. Ele fala, eu sei. Então o que eu vou fazer? Eu vou mudar a identidade dele. Então, para quem se deixa levar para essas coisas e perde a área espiritual, o diabo muda fácil. Fácil, fácil, fácil. E aí a gente vai percebendo como é importante. Opa, peraí, agora eu estou aqui. Aí olha só, aí nós estamos indo para a igreja. Cheio de defeito. Isso mesmo. Cheio de defeito. Aí você quer ver a primeira coisa que acontece? Ah, se você escorregar na rua. Alguém vai dizer, olha lá. Olha o crente. Sempre ele quer o quê? Atingir a tua moral. Ele quer mudar o seu nome. Ele quer mudar a sua identidade. Só que a sua identidade está guardada em Deus. Por isso que a Bíblia fala de mistérios. Porque vai chegar naquele dia lá, aonde vão ser abertos os livros e o livro. Lembra que a gente tratou semana passada? E aí muita gente vai pensar que está com o nome no livro. Mas não está. Por quê? Porque isso é um mistério. Porque Deus não vê como o homem vê. Deus vê o seu interior, o seu coração. Não está aí na apostila. Mas eu gostaria que todo mundo abrisse Salmo 139. Você que está na live, abre em Salmo 139. Olha que coisa linda. Olha que lindo. Salmo 139. Salmo 139. Não está aí na apostila, mas eu quero só te chamar a atenção para isso aqui. Ó. Glória a Deus. Você que está aí na live, abre lá Salmo 139. Glória a Deus. Aleluia. Olha só que coisa interessante. Ó. Senhor. Todos encontraram? Todos encontraram? Olha só. Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, e de longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tu conheces. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Olha só. Quando eu e você estávamos em trevas, Deus continuava olhando para a gente. Nada impede o amor de Deus de se achegar a nós. Agora, cabe a gente rejeitar esse amor ou não. Você está vendo? Antes de eu dizer uma palavra, Deus já conhece. Deus sabe de tudo, meu irmão.
Se eu quiser me esconder, eu me lembro que eu era muito pequeno e eu fazia umas besteiras quando eu era pequeno. Coisinha de criança. Sabe o que eu fazia? Eu me escondia embaixo da cama. Mas é engraçado que um dia eu estava embaixo da cama. E eu sei que era o Espírito de Deus falando comigo, falando assim, eu estou te vendo. Sabe? Esse nosso Deus, às vezes a gente se acha tão impuro, e eu vou te dizer a verdade. Nós somos mesmo. Nós temos cada coisa. Mas, por Ele ser esse Deus que se importa conosco, que foi capaz de fazer tamanho sacrifício que a nossa mente não consegue alcançar. A gente não consegue alcançar qual foi o sacrifício, o tamanho e o poder do sacrifício de Jesus. O pouco que a gente entende, que muitas vezes é a letra, que Jesus veio do céu, que Ele é o Filho de Deus, que Ele morreu por nós, já é o suficiente para a gente se entregar a Ele. Vocês imaginam quando chegar naquele dia que Ele vai olhar para a gente e vai falar assim, olha aqui a minha mão. Olha o buraco que está na mão, porque a Bíblia nos garante que quando a gente chegar lá, a gente vai ver o sinal na mão dele. E esse sinal é para nós. E a Bíblia diz assim, João olha para Jesus, conversando com Jesus, ele fala assim, esses aqui quem são? Que são os que estão debaixo do trono, tudo vestido de veste branca. E ele fala assim, esse daqui quem são? Aí Jesus responde para ele, fala assim, esses aqui são os que vieram de grande tribulação e lavaram a sua veste no sangue do Cordeiro. Amém. O que é isso? O sangue do Cordeiro está nessa palavra, que nos limpa e nos lava de dentro para fora. É a lavagem da água. É de dentro para fora. Sabe aquele monte de coisa que estava dentro de mim? Que estava dentro de você, é lavado, é expurgado de dentro de nós. Para quê? Para que a gente entre na santidade. E então a gente comece a entender as coisas espirituais. Por isso que a gente precisa buscar o Espírito Santo. Você quer ver uma coisa? Sabe quando que eu vou entender que todos nós aqui estamos buscando o Espírito Santo? O dia que vier do povo, e eu falo do povo, eu digo de todos nós, chegar e falar assim para a pastora, hoje nós vamos orar. Hoje nós vamos falar com Deus. Aí nós vamos estar buscando o Espírito Santo. Amém. Agora, enquanto tu estiver vindo para cá e chega em cima da hora do culto, não vem me dizer que vem estar buscando o Espírito Santo, porque não está. Porque se essa palavra ela é revelada pelo Espírito, eu preciso buscar o Espírito antes para que o Espírito me revele a palavra. Então, se o culto começa às 7h30, o nosso culto, na verdade, começa às 7h, com o nosso joelho no chão, clamando ao Senhor, buscando ao Senhor por santidade, por revelação da palavra, por transformação, por discernimento espiritual. Discernimento espiritual, entender as coisas do Espírito. E como é que a gente entende? Santidade. Senhor, não dá. Eu não consigo mais viver sem o Senhor. Eu entrei num propósito de oração com Deus. No começo foi difícil. Mas aí eu estava orando. Num desses dias, sabe esse dia que você parece que você está mais oco que madeira cheia de cupim? E eu estava orando. E eu já estava algumas horas na presença de Deus. Algumas horas, porque eu estou buscando intimidade. Eu estou buscando sentir o cheiro, sentir a presença, sentir o abraço, sentir o toque. É isso que eu estou buscando. Eu quero mais, eu quero ir mais fundo. Eu não quero mais. A superfície para mim já não dá mais. Eu quero ir mais fundo. E aí eu buscando a Deus, sabe quando o ambiente muda, a atmosfera muda, parece que
tudo vira assim, parece um reality 3D na sua frente, assim, Deus começa a falar com você, só que Deus começou a revelar coisas para mim que eu nunca tinha entendido. E Deus começou a me revelar um negócio tão interessante por conta de uma situação que eu passei. Eu nem consegui terminar aqui, mas eu vou aproveitar o caminho só para explicar para vocês uma coisa, para vocês entenderem o tamanho do poder que está na mão de vocês. E se vocês não entenderem ou não tiver discernimento espiritual, vocês podem cair nesse mesmo problema. Eu fui convidado para ir para pregar numa espécie de um culto no lar. Mas, na verdade, por conta da pandemia, a igreja foi transferida para esse culto no lar. Então, como era num bairro, tinha muita gente, muitas pessoas foi participar desse culto. E eu estava nessa casa, e olha só, eu estava pregando o evangelho, e foi assim que eu aprendi, e minha ministração sempre foi essa, e eu não pretendo sair desse caminho. Eu prego sobre a palavra. Eu comecei a pregar a palavra, e em determinado momento eu comecei a contar para eles uma experiência que eu sofri numa casa. E olha só, eu fui, quando eu estava desempregado, eu não queria ficar dentro de casa, eu comecei a produzir produtos de limpeza. Foi assim que eu conheci a pastora. Eu não queria ficar dentro de casa, comecei a produzir produtos de limpeza e saí pelas ruas de Salesópolis para vender produto de limpeza na rua. Maciante, desinfetante, saía com uma musiquinha na rua, porta-mala do carro aberto e saí. Eu e o pastor Cláudio. Até o dia que a gente bateu aqui, olha só. E eu fui convidado para ir nessa casa. E por conta dessa questão dos produtos de limpeza, eu comecei a conhecer algumas pessoas, eu comecei a perceber que Deus estava me direcionando para algumas pessoas. Mas se tem uma coisa que eu aprendi logo no início, uma das coisas que eu aprendi logo no início do meu ministério foi o quê? A autoridade espiritual não se mexe e não se brinca. E eu fui convidado para ir nesse lugar, pregar o evangelho. E através desse lugar, alguns clientes foram formando. Porque as pessoas chegavam e falavam assim, não, você também é uma forma de me ajudar, de ajudar o ministério, porque eu vou bem te dizer, eu voltei agora, eu vou começar a produzir de novo, eu já tenho algumas coisas produzidas e vou começar a produzir semana que vem. Vou continuar, por quê? Porque o que eu fazia? Todo o dinheiro que vinha, eu transmitia e olha só, por exemplo, o irmão comprava um desinfetante meu aqui. O que vinha do dinheiro dele, eu mandava lá para as Filipinas. Todo o recurso dos produtos de limpeza, eu mandava para as Filipinas. Por causa de uma irmã nossa lá que passa fome. E aí eu estava dentro dessa casa e eu comecei a pregar sobre essa questão de uma experiência que eu passei. Que eu fui levar os produtos de limpeza e uma pessoa me convidou para... Ela me chamou, na verdade, porque ela estava abrindo uma loja e ela queria colocar alguns produtos de limpeza para lá, mas ela me comprou um lote relativamente grande. E eu fui levar esse lote para ela. Só que fazia 40 dias que eu estava em jejum e oração, buscando a Deus para que Deus me abrisse as casas, para eu poder falar do amor de Jesus, para que houvesse libertação. E quando eu cheguei nessa casa, eu entreguei os produtos para ela, para essa moça, e fui embora. Menos de uma semana depois ela me pediu o mesmo lote de novo. E aí eu fui buscar da parte de Deus. Eu falei, opa, tem alguma coisa aí. E quando eu fui buscar da parte de Deus, o Senhor falou claramente comigo, falou assim, fala para ela salvar a casa dela. Eu estava em oração. Separei os produtos e fui levar na casa dela. Quando eu cheguei na casa dela, a mulher aflita, desesperada. E aí, ela, meio aérea, meio sem ter o que fazer, falou assim, olha, irmão, eu vou te dizer uma coisa que Deus mandou te dizer. Presta bem atenção, salva a tua casa. E a mulher desabou. Não, irmão, você não sabe o que eu estou passando, não sei o que. Eu falei assim, olha, o Senhor falou, salva a tua casa. Ela falou assim, faz tempo que eu estou em oração, porque eu me decepcionei, minha família se decepcionou
com um pastor aqui da região. E meu marido não quer mais saber e a nossa vida tá só afundando, nós estamos completamente viciados, um monte de coisa, tal. E eu estou orando a Deus que Deus enviasse verdadeiramente um servo que nos ensinasse a palavra de Deus aqui dentro da casa. E eu fui, e aí eu disse para ela, falei assim, pois é, salva a tua casa. E ela falou assim, pois é, então se Deus mandou você vir aqui fazer isso aí, eu quero que você venha aqui e nos ensine a palavra de Deus. Eu falei assim, tudo bem, eu vou. Só que eu vim para cá e quem é que está aqui? Só eu e minha mãe, basicamente. Né? A gente tem a Luísa, eventualmente a Vanessa fica em casa, mas olha só, a gente estava numa situação meio complicada, porque pandemia, isso, aquilo, né? Toda essa história toda. E eu, como eu peguei a Covid no começo, isso foi muito difícil para mim. Então minha mãe também tinha os seus medos. E aí eu falei para a moça, eu falei assim, não, eu venho. E eu certo que eu ia chegar em casa, ia falar com a minha mãe ia falar assim, não, beleza, vamos lá. Aí nós, sabe o que minha mãe chegou e falou? Falei assim, eu não vou, na pandemia eu não vou não. Eu falei assim, eu quero que a pandemia vá, porque é o seguinte, primeiro que essa pandemia não veio do diabo. Quem colocou foi o Senhor, e Ele só vai tirar no tempo dele. Então olha só, eu fui para essa casa, e eu fui no primeiro dia todo feliz e contente. Quando eu cheguei lá, que eu comecei a pregar, eu descobri o ninho que eu estava. A ponto de eu estar pregando aqui para a mulher, e o marido dela a uns 5 metros de distância comigo, era uma cozinha americana, que só tem aquela balcãozinho. Ele a 5 metros de mim assim, o marido dela, o filho e a filha a uns 5 metros de mim, o cara olhando para mim e falando assim, eu não quero esse cara aqui não. Eu não quero esse cara aqui não. E eu tava assim meio de lado para ele, porque era um sofá em L, e ela, em vez de prestar atenção em mim, ela tava prestando atenção nele, que ela tava com medo da reação dele. E eu tava aqui, Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. E eu tava aqui. Enfim, fiz o culto na casa dela. Meu irmão, pensa num cara que eu fiquei 3 horas pregando Bíblia pra mulher e a mulher não queria que eu fosse embora e nada, e o resmungão tava aqui, 5 metros de mim, reclamando. Ele, o filho e a mulher, e a filha. 5 metros de mim mesmo, assim, atrás do balcão. E uma mamadeira da criança que não saía, porque ele falou que tava fazendo uma mamadeira pra criança, 3 horas pra fazer uma mamadeira. E ele ficava lá, e falando, e reclamando e tudo mais. Eu só aqui, não, mas Jesus é bom. Deus é bom, o diabo não presta, eu tô aqui falando com ela aqui, pregando o evangelho. Acabou o culto, era quase 11h30 da noite, eu peguei o carro e ó, fui embora. Eu falei, nunca mais essa mulher vai me aceitar aqui. Só que eu fui pra casa e fui orar. Maravilha, só que eu saí de casa e falei assim, irmã, se você quiser semana que vem, aí você me fala. Uma vez por semana, ela falou, eu quero. Eu falei, então beleza, semana que vem nós estamos aí. Aí um dia antes de eu já mandei mensagem para ela, falei assim, e aí, irmã, como é que tá o negócio? Ela falou assim, não, tá tudo bem, pode vir. Eu falei, tá tudo bem mesmo? Não tem problema com seu marido não? Ela falou assim, não, aqui tá tudo certo, pode vir. Maravilha, cheguei lá no outro dia, quem é que tá lá? Pensando num cara forgado. E o cara vinha, meu, e ele ficava falando, e eu pregando o evangelho para ela. E fiquei mais umas 3 horas, falei assim, vai sair esse capeta dos infernos. Falei, vai sair. 40 dias na unção, no óleo, pastor. Oração. Falei, quer saber de uma coisa? Quando eu estava mais ou menos, no segundo dia, quando eu estava mais ou menos na segunda, no meio da ministração, o cara parou de reclamar. E ele começou a prestar atenção. Só que quando eu acabei o culto, olha só. Não. Aí, quando estava mais ou menos na metade, ele parou de reclamar. Quando faltavam uns 30 minutos mais ou menos para eu terminar a ministração, ele veio e sentou do lado dela e ficou olhando para mim. E aí que eu comecei mesmo. E aí o negócio apertou mais, porque eu comecei a apertar ele, apertar ela, levar na Bíblia, olha, se você quer Jesus, você tem que mudar de vida, você tem que largar o vício, tem que não sei o quê, e começou a apertar. E o que aconteceu? Acabou o culto, acabou a ministração, eu levantei e falei assim, agora nós vamos orar. Só que na hora que eu fui orar, eu já fui disposto a orar por eles mesmo, pela família. E eu me levantei. Na hora que eu me levantei, que eu fui para cima dele, o cara manifestou.
Só que foi de uma coisa muito sutil. Bem do meu lado, assim. E do jeito que eu tava, sai em nome de Jesus. Sem escândalo, sem nada. Falei assim, sai em nome de Jesus. Aqui do meu lado. O cara recobrou e falou assim, agora eu vou orar por vocês. Aí os dois começaram. Tinha um ataca um, que ataca outro, que ataca outro, que ataca outro. Daqui a pouco, manifesta de novo. Muito sutil. E eu saio em nome de Jesus e tal. Falei, só sai daqui quando essa família for liberta. E daqui a pouco eu falei assim, agora eu vou orar por vocês. A hora que eles deram autoridade, sem brincadeira, eu fiquei esperando acho que uns 20 minutos, os dois quebrando o pau na minha frente, a gente de pé, eu esperando para orar. Eu falei, esse demônio vai sair. Ele vai sair porque eu estou aqui. Eu sei porque Deus me chamou. E aí eu fiquei, a hora que deu um tempo, eu falei assim, e aí gente, posso orar por vocês? Não, quero que vocês, pode orar pela gente e tal, não sei o que. Eu falei, fui lá, meti a mão na cabeça dos dois. Plá, sai em nome de Jesus e tal. E orei por eles, orei pela família, acabou. Quando eu terminei a oração, a mulher assim abriu o sorriso e falou assim para mim, ele falou para mim que ele não queria você aqui não. Eu falei assim, pois é, meu irmão, você não manda nem na sua casa. Jesus manda aqui, e se ele mandar eu vim aqui, e ai de você se você tocar em mim. Porque se você tocar no ungido do Senhor, você está lascado. Então é o seguinte, fica quieto na sua aí, semana que vem tem mais. Beleza, eu fiquei 5 meses na casa deles. 5 meses. Pregando o evangelho. Só que olha só, 5 meses, a minha mãe foi uma vez comigo. Eu saía de casa chorando e dizendo, Senhor, eu vou sozinho, mas eu vou. E eu pegava essa estrada. E não era aqui em Salesópolis não, era lá nos Cabrobró de Biritiba. Eu pegava essa estrada e eu ia chorando e eu falava, Senhor, me usa, tá doendo. Pela falta de interesse que os outros têm na obra. Mas é uma família. Senhor, me usa. Eu ia chorando e clamando ao Senhor. Eu fiquei 5 meses na família. 5 meses. E até hoje, se eles me chamarem, eu vou. Eu só não fui mais porque eles pararam de me chamar. Porque eu fiz um compromisso com eles, eles não cumpriram o compromisso. Que era um compromisso de oração, para libertação mesmo deles. E aí eles não compromisso, então também cada um tem a sua decisão. Mas em nenhum momento eles disseram nem que sim, nem que não, mas eles não me chamaram mais. Então eu também não fui. Então deixa eu te explicar uma coisa. Parece uma coisa que não tem muita lógica. Mas se você abrir sua casa e você convidar o seu vizinho, Jesus não só vai salvar a sua casa. E quando eu falo a sua casa, que às vezes você está lá, você fala assim, por exemplo, tem só o marido e a mulher que moram na casa. Quando eu falo salvar a sua casa, Deus vai lá onde seus filhos estiverem, onde seus parentes estiverem. Deus é poderoso para fazer isso. Você abre a sua casa e Deus vai fazer uma obra gigantesca em toda a sua família de salvação. Nos seus vizinhos, nos seus amigos, vai proteger a sua casa. Agora, olha que coisa interessante. Tudo isso eu estava contando nesse culto que eu fui convidado pelo pastor para pregar para a igreja. Certo? Lembra, a igreja foi deslocada para uma casa porque estava proibido pregar o evangelho em Biritiba, em Salesópolis. E eu fui convidado e eu estava contando isso para a igreja. E eu estava contando justamente para a igreja o seguinte, que tem muita gente falando, mas demônio não está manifestando. Por que não está manifestando, pastor? Eu falei, porque existe muito pregador e pouco pastor. E falar é fácil. O negócio é sinais e maravilhas. Pregador é uma coisa, pastor é outra. Aí olha só, fui nessa casa, ou melhor, fui nesse culto. Como eu comecei a falar a questão de demônio, olha só, que manifestou, e que em nome de Jesus o demônio saiu e tudo mais, acabou, encerrou o culto. Uma família veio conversar comigo. Quando veio o casal para conversar comigo, o marido já sabendo o que a mulher ia falar, ele falou assim, não irmão, ô pastor, conversa com a minha mulher aí e eu estou esperando vocês aqui fora. Beleza, eu falei assim, o cara autorizou, estou na frente de todo mundo. Enfim, eu fiquei com a mulher do cara, presta bem atenção. Para vocês verem que nível que nós estamos. A mulher chegou assim para mim e falou assim, pastor, o negócio é o seguinte,
Nós fizemos um culto lá na minha casa. Lá. Eu falei, vocês fizeram um culto na sua casa? Eu falei, oh, que benção. Eu falei assim, quem foi? Foi o pastor? E disse o nome do pastor. Ele falou assim, não. É que o meu marido conhece um outro pastor, aí juntou um pouco, foi lá na minha casa fazer o culto. Aí, na hora que ela falou isso, eu falei assim, já vem bomba. Aí eu falei assim, por quê, irmão? O que aconteceu? Ela falou assim, sabe o que aconteceu, pastor? É que o pastor estava pregando a palavra de Deus. E manifestou um demônio. Mas o pastor não conseguiu expulsar o demônio. E eu tô achando que o problema é comigo. Por causa que a minha vida é assim, 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 assim. Eu falei, não. Autoridade é autoridade. O que aconteceu? Vocês quebraram o princípio de autoridade. Vocês estão debaixo de qual ministério? Não, eu estou debaixo do pastor tal, fulano de tal, que era o meu amigo. Eu falei assim, vocês não estão debaixo do ministério dele. Porque se vocês tivessem, vocês tinham honrado ele, não ter chamado o outro. Então vocês não foram. O que aconteceu? Começa aqui. O segundo. O pastor que aceitou fazer tal coisa. Porque eu perguntei para ela, falei assim, o pastor sabia que vocês são do ministério deles, ou que vocês dizem? Sim, sabia. E mesmo assim ele aceitou e não comunicou ao pastor? Mesmo assim. Eu falei assim, então você está vendo princípios quebrados. Aí olha só, agora vem a cerejinha do bolo. Preste bem atenção. Aí eu falei assim, olha, irmão, eu acho que cabe você sentar com o pastor, você não disse que você está no ministério dele, cabe você sentar com ele, bater um papo, eu sou só um amigo dele, sou só um pastor, meu ministério é outro, mas eu acho que cabe você e seu marido sentar com ele, bater um papo, mas o que ele vai pensar? Fala assim, não, ele é homem de Deus, ele vai entender, bate um papo, humildade, deixa Deus restabelecer a autoridade de novo, Deus vai fazer e tudo mais e tal, e nisso eu já fui pegando a mulher e andando para a porta, porque o pastor estava na porta, e quando eu cheguei na porta, olha só, quando eu cheguei na porta que o pastor ficou de frente comigo, aí eu falei assim, aí eu coloquei o pastor na conversa e eu falei assim, tá vendo, pastor? Olha aqui, ela tem um assunto aqui para conversar com o senhor. O pastor deu um grito e falou assim para mim, se ela quisesse conversar comigo, ela tinha vindo falar comigo. Ela foi falar com você, então agora você se vira com ela. Na frente de todo mundo. Eu falei, beleza, fiquei quieto. Falei, pastor, o senhor me desculpa, não sabia que o senhor não tinha, se eu tinha interpretado a forma dessa forma. Na frente de todo mundo. Eu fiquei numa situação horrível. Eu falei, amém. Aí eu falei assim, irmã, vai para casa, ora, fala com Deus. A irmã ficou tão ofendida que ela foi andando de costas, olhando para mim assim, e eu via o semblante dela querendo chorar. E quando ela deu uns 5 passos para trás, assim, andando de costas, ela virou as costas e saiu andando. Saiu andando, apressado. Aí, só que tinha outros membros da igreja, eu fiquei quieto, mas eu, como o pastor tinha ido e ele ia voltar comigo, eu esperei, tá só eu e ele dentro do carro e falei assim, pastor, o senhor não sabe, o senhor tem 2 problemas agora. Primeiro que o senhor tem um problema para resolver o problema da irmã relacionado ao outro pastor que é do ministério. Outra coisa, essa família você não ganha mais. Falei, agora você tem um problema ministerial dentro da sua própria igreja, foi você que rachou o seu ministério. Eu vim aqui, eu não vim à toa. Como a Bíblia diz que se intromete nos assuntos alheios, foi você que me chamou para vir aqui. E ela me chamou para conversar na sua frente e na frente da igreja, junto com o marido dela. E eu não sabia qual era o assunto, só que tem um detalhe, eu estava defendendo o seu ministério. Estava te defendendo, e olha só como o senhor agiu. O senhor agora tem 2 problemas. Primeiro, um deles você não vai conseguir consertar, e o outro vai virar uma bola de neve na família. Você vai ver. Enfim, perderam a família não está firme. Olha a situação que a gente fica. Por quê? Não tem discernimento. Não consegue enxergar as coisas de Deus, as coisas que Deus está fazendo. Rejeita a Jesus por qualquer coisa. Rejeita por um problema familiar, rejeita por um problema pessoal, rejeita por causa da chuva, por causa do frio, rejeita porque não gosta de um, porque não gosta de outro, não abre mão para perdoar, fica sempre com aquela coisa amarrada, é ou não é, pastor? Sempre com o ministério amarrado, nunca consegue prosseguir, por quê? Porque o pastor fala, mas não quer saber de obedecer. Poxa, nós não estamos aqui à toa, meu irmão, nós estamos aqui formando líderes para fazer a diferença.
Amém. Amém. Como nós, né, pastor, estamos buscando ser. Olha só, pensa que coisa linda e coisa poderosa. A pastora abriu um momento, poxa, para trazer um estudo, para trazer algo para você, Amém. para trazer algo para você, para trazer algo na sua família importante. Aí você sai da sua casa, se desloca até aqui para receber tudo isso, mas voltar para casa e continuar a mesma coisa? Não, não pode e assim não será. Em nome de Jesus. Amém. Amém? O nosso tempo foi embora. Essa aula aqui, porque daqui a pouco nós vamos entrar em maturidade, como a senhora estava falando. E na hora que a gente entrar em maturidade, vai mais uma aula aí fácil. Vai. Então, olha só. Eu tentei separar, mas eu estou vendo que não vai dar para manter, orar não. Não vai estar para manter tipo uma aula, uma coisa, uma outra coisa. Eu vou começar a separar em módulos. São aulas, mas são módulos, tá? Então, olha só para que a gente possa entender ao que é que Deus está falando conosco. Você, meu irmão, você da live, você é muito mais importante do que você imagina. Você tem um poder na sua mão de salvação. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém? Já passamos das 9 horas, já estamos 9h02 e a gente precisa encerrar, até mesmo porque eu preciso liberar o povo da live. Amém? Agora é o seguinte, tem uma irmã aqui que ela está pedindo que a gente ore pela saúde dela. Nós vamos orar e nós vamos mandar esse irmão embora. Alguém mais aqui está com algum problema de saúde? Alguém mais da live está com problema de saúde? Digita rápido aí, que nós vamos orar e vamos mandar esse irmão embora em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Então olha só, meu irmão. Ame. Quem ama se preocupa com o próximo. Abre, olha só. Abre sua casa para o Evangelho. Salva tua casa. Salva tua família. Amém? Convide pessoas, fale de Jesus para as pessoas, convide as pessoas. Tá com dúvida? Procura a pastora, senta com ela, fala, pastora, o que a senhora acha? Aqui, ali, porque ela também vai dizer para você assim, é o seu tempo, não é o seu tempo. Amém. Vamos lá, vamos avançar, a gente pode avançar assim? Não, eu acho melhor segurar, você entendeu? Eu acho melhor a gente aprender um pouco mais, você entendeu? Mas que o nosso objetivo seja esse, pregar o Evangelho. Amém? A toda criatura, em nome de Jesus. Pastora Rita Santana, está pedindo para orar. A Rita Santana é a irmã da live, todas as lives ela participa. Amém? Vamos orar Então por ela. vamos orar por ela, em nome de Jesus. Alguém quer colocar algum propósito em oração? Quero sim. O irmão Orlando, que está com Covid lá de Jacareí, esposo da Nair. Colocar o pastor João, para a irmã Escolástica, que também pegaram Covid, são pastores aqui de Salesópolis, que estão com Covid também. Pegou os 3, né? Seria o sobrinho dele lá, o parente dele, que é obreiro da igreja, só que ele veio a falecer. Meu Deus. E agora a irmã Escolástica não está nada bem. Então vamos estar orando por ela também, em nome de Jesus, para que Deus visite, né, essas pessoas e Deus venha fazer um milagre na vida dessas pessoas. Tudo é problema de Covid. Sandra Santos, colesterol alto. Em nome de Jesus, nós vamos estar orando por ela. Irmã Sandra, lá de Jacareí. Eu sempre vou pedir para vocês o seguinte. Ore sempre pelo pessoal das Filipinas. Essa semana agora, eles passaram por dois furacões lá. Fora os terremotos da outra semana. É um país que sofre de muitas causas naturais. Eu sou muito entrelaçado e muito envolvido com eles. Existe um grupo de oração lá que ora por nós aqui. Tá? Então eu acho que a gente deve também estar orando por eles, né? Pastora, a senhora acha conveniente falar sobre a apostila ou não? Você que sabe, pastor. Se quiser falar com ele, você que sabe. Eu deixar para outra aula, quer falar agora, pode falar Não, também. eu vou deixar para outra aula, a gente falar sobre a apostila. Eu vou conversar com eles que estão aqui depois que nós encerrar. E depois Isso, você depois na passa próxima para hora a gente passa pra live. no momento que a senhora achar.
Se achar também, que cabe, porque senão também a gente está Às vezes tranquilo. pode ser um que queira, né? Pra ter bonitinho, guardado, Amém? não perder nada. Então vamos lá, então a gente vai orar pela... Ixi, passou aqui o nome da irmã que está com um problema de saúde. Aqui. A Sandra... A Rita e A a Rita e a Sandra, Piagentina. Amém? Pastor, eu quero colocar em oração minha irmã Isabel de Jacareí. Ela está com cirrose hepática. Meu Deus. E é dos remédios, né? Uhum. E ela assim não quer sair de casa mais, aí as filhas que tá cuidando, e tá tendo muito atrito entre as duas filhas que tá cuidando dela. São 6 filhos, mas na verdade só tem 2 cuidando. E é justamente as 2 que são evangélicas, as 2 que estão buscando, que estão entrando em atrito. E hoje eu conversei muito com uma delas, e eu falei para elas, não, vocês não podem brigar, vocês têm que se unir em oração, né? Tá trazendo dentro da casa aí da sua mãe a palavra e falando sempre de Deus, de Jesus para ela. E ontem eu conversei um pouquinho com ela, né? Os filhos não querem que ninguém vai visitar por causa da Covid, e ela é em risco. Então eu estou falando muito de Deus para eles lá, né? Principalmente para ela. Então eu queria colocar o nome dela, Isabel de Moura Serra. Amém. Amém. Nós vamos orar. Vamos orar pelo pessoal da live, né, pastora, para poder liberar. Ora tudo agora, pode orar por Vamos tudo. vamos orar num contexto geral, amém? Curva a sua cabeça, feche seu olho. Meu irmão, fala com Deus. A Bíblia diz em Mateus 18, que o que é ligado na terra é ligado no céu. Amém? Então agora nós vamos mandar esse mal embora e o diabo que se exploda. Amém? Pai, em nome de Jesus. Sim, meu Deus. Senhor, nós apresentamos, meu Deus, na Tua presença. Meu Deus, a vida da nossa irmã Rita, a vida da nossa irmã Sandra, a vida da nossa irmã Isabel. Senhor, eu quero Te apresentar também cada uma das vidas que estão aqui, Senhor. Em o nome de Jesus. Eu repreendo e paraliso agora toda ação contrária, toda ação maligna, todo espírito de doença. Em o nome de Jesus eu vou mandando embora. Em nome de Jesus, todo vírus da Covid, em o nome de Jesus que estão, Senhor, sobre os Teus servos. Em o nome de Jesus eu dou uma ordem, vai embora. Em o nome de Jesus que o colesterol volte ao normal. Em nome de Jesus que a saúde volte e se estabeleça. Em o nome de Jesus, Pai, vai abençoando, vai guardando, vai libertando, Senhor, vai visitando os filhos, vai visitando os netos, meu Senhor, em nome de Jesus, vai visitando a nossa casa, Senhor, vai visitando o trabalho, Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, coloca, Senhor, Pai, nos blinda, meu Deus, desse vírus, Senhor, em nome de Jesus, Pai, Senhor, em nome de Jesus, guarda o teu povo, livra, meu Senhor, o teu povo, restabelece o seu povo, em o nome de Jesus, Pai. Meu Senhor, eu quero, Senhor, abençoar, meu Deus, o teu povo. Pai, como diz a tua palavra, Senhor, nós já mandamos o mal embora. E através do nome de Jesus, seja destruído agora. o mal tem que ir Aquela embora. cruz o Senhor já levou. Mas, meu Senhor, agora eu quero abençoar o teu povo. A obra da cruz sobre a vida de cada Eu quero abençoar, Senhor, o teu povo. cura, Senhor, a vem restauração. limpando, Senhor, a mente, o coração. Sim, meu Vem Deus. dando forças, meu Senhor, para ler a Bíblia, para orar, para te conhecer, Senhor, cada vez mais. Meu Senhor, em o nome de Jesus, Pai, vai salvando a família, vai abençoando, Senhor, Pai, os que estão perto, os que estão longe. Vai abençoando, meu Deus, cada um dos que estão aqui. Senhor, vai estabelecendo a saúde, meu Senhor, em o nome de Jesus. Pai, abençoa o financeiro do teu povo, abençoa o espiritual do teu povo, abençoa, Senhor, Pai, a saúde do teu povo. Meu Senhor, dê força, Senhor, Pai, para a Bíblia, para a oração, para a consagração, meu Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu quero orar, meu Senhor, pela tua serva, meu Senhor, a pastora Nilce. Eu quero orar pelo teu servo, o pastor Paulo. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero orar por este ministério. Meu Deus, abençoa, Senhor, cada dia mais. Vem crescer, meu Senhor, cada dia mais. Vem, Senhor, Pai, completar os teus propósitos, meu Senhor, sobre
sobre este ministério, cada vez mais, vem dar poder, honra, Senhor Pai, que a tua glória, Senhor Pai, permaneça, meu Senhor, sobre este ministério, meu Senhor, que as lives venham alcançar, Senhor Pai, famílias, almas venham ser, Senhor, transformadas, meu Senhor, em um nome de Jesus, Pai. Prospera o fruto, o trabalho da mão deles, meu Senhor, em um nome de Jesus, Pai. Abençoa os teus filhos, os teus netos, abençoa todo o seu laço familiar, Pai. Tudo, meu Senhor, para a tua glória, meu Senhor. Tudo para, Senhor, que o seu nome seja glorificado, meu Senhor. Pai, eu quero orar, Senhor, Pai, por Salesópolis. Pai, através do teu poder e do teu Espírito, visita cada lar, cada família. Põe, Senhor Pai, sede de te servir, sede de te buscar, Senhor. Pai, vai quebrando todo laço de maldição, todo laço de maldição hereditária, todo trabalho feito, toda macumba, toda magia, em o nome de Jesus, todo feitiço é quebrado agora, em o nome de Jesus, todo pacto, em nome de Jesus, Pai. Vai abençoando, meu Deus, este povo, vai libertando esse povo, vai libertando, meu Senhor Pai, das amarras do diabo, em nome de Jesus, Pai. Senhor, vai chamando o teu povo, meu Senhor, vai abrindo as casas, Senhor, nos dá estratégias a como levar, Senhor Pai, o teu evangelho, Pai, para todas essas famílias, Pai. Nós abençoamos as famílias de Salesópolis, em o nome de Jesus, Pai. Louvado seja o teu santo